Pessoal, vamos começar nosso curso de álgebra linear e o primeiro assunto que a gente vai tratar é espaços vetoriais. E as aulas de espaços vetoriais estão divididas em 3 partes. Então vamos lá. A gente vai começar pela definição de espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? Diremos que um conjunto não vazio V é munido de uma adição e de multiplicação por escalar se, para quaisquer dois elementos desse V, existe um único elemento de V, que é associado a esses dois e que vai ser chamado de soma ou adição de U por V, e vai ser denotado U e esse simbolinho aqui, IV. Ou seja, vai existir um único W, tal que U mais V é W. Com isso, a gente diz que o V é munido de uma adição. E, analogamente, para cada U em V e lambda percorrendo os reais, a gente vai querer encontrar um único elemento de V, que está em V, e que vai ser chamado multiplicação por escalar, ou produto por escalar do U pelo lambda, e vai ser denotado o lambda. Ou seja, a gente quer um único W, esse W não é necessariamente esse W, tá? É um único W pertencente ao V, de forma que λU seja W. Então, essa notação aqui é de existe um único. Existe é o E ao contrário. E o um único é esse exclamação. Tá bom, para o V que tem a adição e a multiplicação por escalar ser um espaço vetorial real, nós vamos precisar que ele satisfaça 8 propriedades. 4 para adição e 4 para multiplicação por escalar. Então, as propriedades da adição são a comutatividade, ou seja, se você soma U com V, é a mesma coisa que você somar V com U. A associatividade, ou seja, primeiro você pode fazer essa soma aqui entre parênteses e depois somar com U, ou você pode fazer U com V primeiro e depois somar com W, e isso tem que dar a mesma coisa. Isso se chama propriedade associativa. A gente precisa também de um elemento neutro da adição, ou seja, o neutro somado com qualquer vetor dá o vetor que você estava mexendo com ele, tá? Então, ele não altera nada na soma, né? Então, aqui a gente vai denotar por esse zero aqui, mas ele podia ser denotado por outra coisa qualquer, tá? E o oposto, para cada elemento do V, eu vou encontrar um outro elemento também do V, que a soma deles dois dá o nulo. Quando eu tiver essa situação, o V vai ser chamado oposto do U, ou o U oposto do V, tá bom? Nesse caso, o V oposto do U. E vocês vão ver mais para frente que a gente vai denotar esse V aqui por menos U, que vai ser para denotar que é o elemento oposto do U. E as propriedades de multiplicação por escalar, eu quero que para cada elemento do V e para quaisquer dois escalares em R, valha a seguinte igualdade. Lambda que multiplica, então primeiro você vai fazer essa conta, essa multiplicação por escalar, depois por lambda, ou você pode primeiro fazer essa conta aqui, multiplicar os dois escalares entre si e depois por U, e isso tem que dar igual. A distributividade com relação a esses escalares aqui é que eu vou poder distribuir o U com lambda e o U com o mi, dessa forma aqui. E a distributividade com respeito à soma vai ser, eu vou poder distribuir agora o escalar, ó, para os dois vetores U e V. Quando eu tenho, então, um espaço vetorial V
grande, eu digo que todos os elementos dele são vetores, mesmo que eles não sejam vetores como a gente pensa na física, mas todos os elementos de um espaço que satisfaz todas essas propriedades são ditos vetores. Eu preciso também de uma propriedade de elemento neutro da multiplicação, ou seja, para cada vetor do V, existe esse elemento que aqui está denotado pelo 1, de forma que o 1 multiplicado pelo vetor U continua dando o U. Então ele é neutro na multiplicação por escalar. Assim como nós vimos que esse cara aqui que a gente está denotando por 0, ele é neutro na soma, ou seja, você soma com ele não acontece nada, continua a mesma coisa, continua o U. Esse 1 aqui, ele é denotado como 1, mas poderia ter sido denotado como qualquer outra coisa, e ele é neutro na multiplicação, ou seja, você multiplica por ele e continua dando a mesma coisa que você tinha antes, tá? Então, uma observação que a gente precisa levar em consideração é a seguinte: o elemento neutro da adição é único. Ou seja, não existe 2 zeros que anulam a soma, né? Que fazem com que o elemento que você está somando continue ele mesmo. Vamos supor que a gente tem, então, um zero linha, que também é neutro. Nós vamos concluir que esse zero linha e o zero são o mesmo elemento, tá? E daí a gente tem a unicidade do neutro da adição. Então vamos lá. Se o zero é neutro, então qualquer elemento pode ser escrito como zero neutro, esse neutro aqui, mais ele mesmo. Vamos voltar nessa propriedade. Olha, tá aqui, ó. Você pega o neutro da adição, soma com um vetor qualquer, vai dar o vetor qualquer. É isso que tá. Pega o zero da adição, que é o neutro, soma com um vetor qualquer, que vai ser esse zero linha, dá esse zero linha. Mas, por outro lado, se o zero linha também é um neutro da adição, então ele somado com um vetor qualquer dá o vetor qualquer. E daí, da propriedade comutativa, a gente sabe que esse pedacinho é igual a esse, ou seja, a gente pode comutar 0 mais 0' é 0' mais 0. Então, se esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse, porque a gente sabe que a igualdade é uma relação de equivalência, então a gente tem aqui propriedade de transitividade, então a gente conclui que o zero linha é o zero. Portanto, se você tem um outro elemento que é neutro, ele é o próprio neutro, isso dá a unicidade do elemento neutro na adição. A gente tem a mesma coisa para o oposto, já que o neutro é único, o oposto, pelo menos intuitivamente para a gente, na nossa cabeça, ele vai ter que ser único, né? Então vamos dizer que a gente tem dado um U em V e pega 2 outros elementos de V, que são o Vzinho e o Wzinho. E eles vão agir como oposto. O que o oposto faz? Quando você soma com o oposto, tem que dar o neutro da adição. E quando você soma, então, com outro oposto também tem que dar o neutro, certo? Então, esse cara aqui e esse cara aqui estão fazendo o papel de oposto do U. O V está como oposto do U e o W está como oposto do U. O que a gente quer concluir? Que o V é igual a W para ter só um oposto do U, né? Combinando, então, essas duas equações com as 3 primeiras propriedades de espaço vetorial, o que a gente tem? Eu posso escrever um elemento do V como ele mais o neutro. Eu sei
que eu vou usar isso aqui, ó, que U mais W é zero. Então, no lugar desse zero aqui, eu vou colocar U mais W. E aí, a gente sabe que pode associar de forma diferente. Em vez de associar esses dois, depois somar com esse, eu posso associar esses dois e depois somar com esse, que é essa igualdade. Aqui eu estou usando a propriedade associativa. Aí eu posso usar a propriedade comutativa e mudar o U com V aqui. E aí eu sei que o U mais V é zero, olha. Então, em vez do U mais V, eu posso colocar zero. E aí eu sei que o zero é neutro, então ele somado com qualquer cara continua o próprio. Então a gente concluiu que esse cara é igual a esse. Portanto, tem um só oposto do elemento U. E a gente vai denotar esse oposto por menos U, como eu tinha falado antes, tá? Beleza. O que eu quero que vocês façam como exercício é mostrar que o neutro da multiplicação também é único, né. Então vocês, seguindo essa forma de pensar que a gente fez nesses 2 exemplos, eu quero que vocês tentem mostrar que o elemento da multiplicação, que o neutro da multiplicação também é único. Tá bom, então essa aula foi super rapidinha e as nossas referências estão nas notas de aula do professor Zani, que vocês podem encontrar no site do ICMC, tá bom? Então, até a próxima.